Então nós estamos falando sobre os finais dos tempos. E eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2:3, porque o que traz o final dos tempos, o que chama, é a apostasia da igreja. A apostasia da igreja traz o anticristo e traz o início da última semana de Daniel. Então, na igreja em Tessalônica, estavam perguntando ao apóstolo Paulo se Jesus já estava voltando, porque a perseguição era muito grande em cima dos cristãos. Pessoas estavam morrendo, muitas pessoas, e largando viúvas para a igreja cuidar. Eles falaram: Paulo, Jesus já está voltando? Já? Porque a coisa está feia. Ele falou: não está não, porque eu vejo o vosso amor e a vossa fé nele. Isso não acontecerá. Leia agora, vamos ver, só para você entender o contexto. E ele escreve: isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? Trocar o amor das pessoas pelas coisas. Quando o crente ele busca seu próprio interesse, quando o crente ele já não preocupa mais com o ser humano, em levar o evangelho a todas as nações, e ele preocupa com as coisas materiais, e a mente dele está nesse mundo. Porque deixar de amar o ser humano é deixar de amar a Jesus. Como é que você vai amar Jesus a quem você não vê, se você não ama o seu próximo a quem você vê? Um dia perguntaram a Jesus: quando é que o Senhor teve fome e te demos de comer? E o Senhor estava nu e te vestimos. Ele fala: quando você fizer qualquer ser humano, você está fazendo para quem? Para ele. Então, essa perda do amor, esse esfriamento desse propósito, faz a luz ir se apagando. Quando a luz vai apagando, as trevas vai aumentando. E ele continua. Então, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O anticristo ele é revelado pela apostasia de quem? Da igreja. Então, enquanto nós tivermos a luz acesa, as trevas não prevalecem contra a luz. E aqui já foi falado várias vezes como que ele faz para apagar a luz em você, porque você é a igreja. O que ele usa? Os falsos profetas, com um falso evangelho, com o evangelho do ter e não do ser a bênção. E aí, a luz vai o quê? Vai apagando, porque você vai preocupando com as coisas do mundo, e esquece do reino de quem? Dele. E o reino dele não é comida e nem é bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito. Então, nós estávamos falando na última aula sobre o império do anticristo, que o império dele surge de 10 nações, e que esse império vai ter características de impérios que já existiram na Terra. Eu expliquei o que é o mar: é a multidão de povos, a besta que sai do mar é um império, e aquele império tem pedaço de vários animais. Ele tem a boca de leão, tem o pé de urso, e tem o corpo de leopardo, e tem os dentes de ferro. A boca de leão é a Babilônia, é o sonho de Daniel 7. Ou seja, o império do anticristo vai ser rico, igual a Babilônia. E vai ter um governante que vai se dizer o quê? Deus, igual Nabucodonosor. Você lembra a história de Daniel, quando ele faz uma estátua e manda as pessoas ajoelharem diante dela? E 3 se recusam a ajoelhar e ele lança na fornalha. Então é uma repetição. Tem outra característica: o pé de urso é o império Medo-Persa. É o maior império que já existiu na Terra. Então o império do anticristo vai ocupar todas as nações, como o urso, como o império Medo-Persa. E o leopardo, que é a Grécia. O que a Grécia trouxe? Uma promiscuidade sexual, mudou a lei. Vai mudar a lei de Deus. Você vê no livro de 1 Coríntios 5, que o rapaz deitava com a sua própria mãe. Isso para o grego era normal.
Isso é o complexo de Édipo, entendeu? E Paulo manda o cara para o diabo lá, porque para o judeu aquilo era um absurdo, mas para o grego aquilo era o quê? Normal. Se você não sabe, Olimpíada é culto aos deuses do Olimpo, e eram praticadas por homens nus, tá? Depois você pesquisa na internet para você ver. Então o grego trouxe a promiscuidade, trouxe o sistema de governo, trouxe a filosofia, que está levando um monte de gente para o ateísmo, sim? Então, o império do anticristo tem tudo isso, mas o que traz, segura ele, é a igreja. O único poder de Deus na terra é você, é o Espírito Santo, que está aqui agora e habita dentro de você, amém? Se ele for apagado, acabou. Então, como que eu apago o Espírito em você? Pregando mentira. Uma mentira repetida várias vezes na sua cabeça vai virar o quê? Verdade. Vou te dar um exemplo só. Faz de conta que eu sou um espírito. Vamos ver como é que você está. Agora eu chego para você e falo o seguinte. Pega lá o Evangelho de João. Jesus diz que João Batista veio no espírito e no poder de Elias. Aí eu viro para você e falo aqui, ó, o Jesus que você está pregando para mim, ele está falando de reencarnação aqui, ó. Esse cara aqui está no espírito do outro. E como é que você me responde? Vamos lá. Estou querendo ouvir, ué. Você é o crente, ué. Eu sou o espírito. Estou querendo. No caso, você tem que ver o seguinte. No caso aí, é a interpretação do fato, né? Não, mas para eles... Não, da palavra, porque quando fala assim que João Batista tinha um espírito de Elias, era porque ele estava fazendo as mesmas obras de Elias. Mas isso aí para ele não vai servir, não. Sabe o que serve para ele? Você mostrar para ele que João nem morreu. Olha só, se João não morreu, como é que reencarnou um vivo e outro? Julgou ele por terra ou não? Sim ou não? Acabei de julgar ele por terra. Meu amigo, você quer falar para mim que um vivo reencarnou em outro? João Batista morreu? Morreu? Não. Foi levado vivo ao céu, sim ou não? Então como é que vai reencarnar um vivo em outro vivo? João não, Elias, desculpa. Elias não foi levado vivo para o céu? Como é que vai reencarnar um vivo em outro vivo? Julgou ele por terra ou não? Isso é uma apologética que você tem que saber, sim ou não? Porque o Allan Kardec tirou pedaços da Bíblia e pôs para confundir a cabeça de quem? Das pessoas. É igual você falou, eu sei que é isso aí que é o certo. Ele veio no poder de Elias, sim? Sim. Não, mas ele não acredita em você. Você tem que destruir ele dentro da doutrina dele. Você detona ele com a doutrina dele. Para nós cristãos, nós sabemos que João veio no poder. É poder do Espírito Santo, amém? Sim, grande profeta João, né? Não, nunca foi reencarnação de Elias. Mas o Kardec escreveu lá o seguinte, que esse cara é a reencarnação de Elias. Que é uma mentira cabeluda, porque Elias nem morreu. Legal, né? Então nós temos que ter um conhecimento bíblico, sim ou não? Para poder sair dessas tretas, né? Igual do Testemunha de Jeová, fala que o nome de Deus é Jeová. Você tem que pegar a Bíblia dele e mostrar na Bíblia dele que não é. Eu pego a Bíblia dele e acabo com ele em 3 minutos. É só você abrir Êxodo 3, 14 e 15. Primeiro ele vai falar aqui, ó, o nome dele é Jeová. E a Bíblia dele, onde está Deus, está Jeová, Jeová, Jeová. Ó, no hebraico nem existe a letra J. E em Êxodo 3,15, Deus fala o nome dele. Ele quer ser chamado, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é meu nome para sempre. Acabei com ele de novo ou não? Está na Bíblia dele. Eu quero ser chamado assim. Acabou. Fala, meu amigo, se o próprio Deus está falando que quer ser chamado assim, como é que você está falando que eu tenho que chamar ele de Jeová, hein? Outra coisa, Jesus nos ensinou a chamar ele de Jeová ou de Pai?
É para orar para Jeová ou orar para Pai? Quando orares, orareis a quem? Em meu... Aí eu uso a Bíblia dele, entendeu? E ainda pego o hebraico e ainda arrebento ele no hebraico, se ele insistir ainda. Vou lá e pego e falo aqui, ó. Esse aí que está eu sou na sua Bíblia não é um nome não. Deus não deu o nome dele não. Por que ele não deu o nome dele? Porque na cultura egípcia, se o cara repetisse o nome verdadeiro de Deus, Deus era servo dele. Aqueles deuses egípcios, quem sabia o nome verdadeiro era só o sacerdote. Isso é cultural. Então Moisés perguntou o nome, não era só para falar para os filhos de Israel, não. Se ele me falar o nome dele, ele passa a ser meu servo. Ó. Então Deus falou, ó, eu existo. E aí? Eu existo. Ou eu me transformo. Na sua Bíblia está eu sou. É do hebraico Yasher, Arer e Asher. Ó, eu me transformo naquilo que você precisa. Esse é meu nome. Nossa, tem Deus maior do que esse? Você está doente? Então eu serei o quê? Jeová, o quê que eles falam? É o... O que é, gente? Rafá. Ah, você precisa de justiça? Aí foi falando os atributos dele, não o nome. Não existe Deus maior do que aquele que se transforma na sua necessidade. Amém? Rebentou com os deuses do Egito todinho, sim ou não? Você vê? No hebraico não existe J, como é que faz? Hebraico não existe J. Então, esse Jeová é uma tentativa de falar um nome que não tem pronúncia. Qual é a pronúncia? Abra aí, eu vou te falar como é que é o nome dele. Vamos ver, abre comigo lá em Romanos. Vamos ver como é que... Melhor nome para você chamar ele é o quê? Qual? Pai. Fala aí. Pai. Complica não, né? Jeová, ele é o poderoso, ele é tudo isso. É o todo-poderoso, é aquele que existe, mas é Pai. Pode falar, meu irmão. Sim, ali não tem pronúncia. Qual que é a vogal ali? Impronunciável. Não. É uma referência que eles colocaram para o tetragrama. Mas você vai ver que o nome que ele diz, o que Jesus fala? Você não viu que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é Deus de mortos e sim de vivos? Como é que Jesus se refere a ele? Ou é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou é Pai. Sim? Abba. Abre Romanos 8,15 antes de abrir outra referência. Só para você ver, e depois eu vou te mostrar aqui onde está o nome dele no Novo Testamento. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, do qual chamamos Deus de quê? Abba. Pai, pronto, acabou. Não complica, né? Aí o cara começa, é o Elion, o Altíssimo. Hashem, o nome, começa a falar hebraico, aí você fica impressionado. Nó! O que Deus mandou? Como é que Jesus mandou chamar ele? Por um ponto final, sim ou não? Vou complicar o quê? Agora olha aqui, Romanos, só para confirmar que é aquele que se transforma na sua necessidade. Ele não deixou o nome dele. Abre comigo Romanos, capítulo 4. Verso 17, Romanos 4, 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações de te constituir, perante aquele no qual creu, presta atenção, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não, esse é o nome dele. O que você precisa? De paz. Então eu serei o tetragrama Shalom na sua vida. Amém? Legal, né? O que você precisa? De cura. Eu serei então o tetragrama Rafá na sua vida. Não tem Deus maior do que esse, não. Ele pode tudo. Amém?
O do Egito era o sol, era a terra, era isso, mas o nosso não. E quando você precisou de salvação, ele se transformou em Yeshua, o Deus que se transformou na sua... Quem que é esse? Fala, Jesus. Tem o tetragrama, Iá, né? Yeshua é salvar. Literalmente, a salvação de Deus, o nome de Jesus. Legal, né? Então Deus se transformou na sua própria salvação. Quando ele quis se transformar na sua salvação, quem é? Fala, Jesus. Então, o hebraico é muito bonito, porque tem esses detalhes, né? Então eu estava falando sobre a besta do Apocalipse, com os 10 governantes, que vão eleger um governante, e esse um governante vai destruir 3 governos, e ele vai dominar o mundo. E eu falei do império dele. Abre comigo Apocalipse capítulo 13. Então você tem que ser treinado para saber confrontar um espírito, um testemunha de Jeová, porque eles são bem treinados, tá? São ou não são? Para tentar mudar a sua cabeça? Hã? Agora tem uma nova aí que chama O Profeta. Diz que João está andando na terra e que ele já voltou. Tirou 2 mulheres da igreja, 2. Tá? É uma seita que fica vigiando os outros, igual o tipo verbo vivo. Então, quem cai nessa conversa mole é quem não sabe o quê? É quem não participa da escola o quê? É isso aí. Apocalipse 13, 8. Então, quando o Espírito vier com a conversa fiada para você, usando o Evangelho de João, você já sabe como é que você detona ele na hora. Sim ou não? Detonou, puf, acabou. Não é que esse papo furado seu de reencarnação pro meu lado, não, irmão. Lá em Deuteronômio 18 está falando, não consulteis os mortos. E aí? Você está consultando morto por quê, então? Hã? É uma ordem de quem? Deus. Abre aí Apocalipse 13, 8. E adorarão os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que é isso, hein? Morto desde a fundação do mundo. Porque Deus já sabe todas as coisas. Quer ver eu mostrar você lá na glória? Você já viu você na glória? Não, né? Pastor, eu estou lá, espero, né? Amém? Aqui no Apocalipse mostra a galera lá na glória. Eu estou lá, você está lá também? Em nome de Jesus? Abre aí comigo. Porque João, presta atenção, João não teve uma visão do Apocalipse, não. Deus pegou ele e levou ele no futuro. Diferente, tá? Igual Isaías tem uma visão e relatar aqui. Não, Deus vira para João em Apocalipse 4 e fala assim, sobe para cá, ó, vem cá, que eu vou te mostrar. Então vamos ver o que ele vai mostrar. Abre aí Apocalipse 7. Você ficar bem feliz nessa manhã. Pastor, o Apocalipse é a sua vitória. Ah, eu estou na luta, eu estou triste. Lê o fim da Bíblia que você vai rir até no canto. Sim ou não? Vai morar com Deus, não tem lágrima nenhuma cai dos seus olhos, você não morre mais, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você, amém? Então vai passando pela prova, dando glória a quem? Pronto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso ou não? Então creia. Tudo que está acontecendo com você, se você é de Deus, é com a permissão dele. Ninguém encosta um fio da sua cabeça sem que seja com a permissão de quem? Acabou. Vamos lá então, Apocalipse 7, 9. Vou mostrar você lá, hein? Então quando você falar, eu estou na Bíblia? Tá, vamos ver. Depois dessas coisas, vi e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a... Sabe quem é essa multidão aí? Dá uma olhada para o irmão. É você, ué. Então, se você aqui de vestidura branca, por que você está triste então? Hã? É isso aqui, ó. A gente vive por isso aqui, ó. Por aquilo. Você está de passagem aqui. Quem te falou que isso aqui é sua morada, hein?
Aqui diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Amém? Você é cidadão do céu, é embaixador de Cristo, é co-herdeiro de Cristo, com Cristo. Amém? E você é filho de Deus. Ah, mas eu estou sem grana. Continua sendo filho de Deus. Ah, mas eu estou doente. Continua sendo filho de quem? De Deus. Mas eu vou morrer. Você não morre mais, você passa. Você é filho de quem? De Deus. Se você deixar o diabo te roubar isso, você roda, tá? Porque você é filho de Deus, indiferente do que você está passando. Porque está escrito aqui, ó, mas a todos quanto receberam, você recebeu Jesus? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então pronto. Vamos lá então. Então, nome escrito antes da fundação do mundo. O que é isso? Para Deus já está tudo consumado, filho. Ele já sabe tudo. Sim ou não? A diferença é saber e determinar. Uma coisa é presciência, é saber. Outra coisa é predestinação. Ele determina que seja assim. Eu sou da presciência. Que ele sabe, mas não determina. Agora, tem muita gente que é da predestinação. Que ele já determinou quem vai e quem não vai. Eu te respeito. Amém? Abre comigo 1 Timóteo 2,4. Vamos ver qual que é o desejo dele. Que nós, como igreja, deveríamos estar pregando o Evangelho. O que é presciência? Ele já sabe seu dia de amanhã. Mas não determina, não. O que é isso? Se você for fazer uma besteira amanhã, já está sabendo também. Amém? Quando diz que os fios da sua cabeça todos estão contados, ele já sabe. O pior erro do crente é tentar esconder de Deus aquilo que ele já sabe. Em vez dele confessar e abandonar, ele fica tentando esconder de quem? É uma burrice enorme, porque se você confessar e abandonar, quem perde sempre, põe na sua cabeça, sempre vai perder, é o diabo. Amém? Mas se você guardar e não abandonar, quem vai perder é quem? Você. O que eu falei aí? 2,4. Esse aí é o meu Deus, ó. O qual deseja, qual que é o desejo dele? Que todos os homens, todos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam o quê? Salvos. Por que não vai se cumprir o desejo dele? Porque pessoas não vão o quê? Querer, só por isso aí. Aí, ó, ele deseja a salvação de todo mundo. Nunca fez um homem para ir para o inferno. Nunca. O lago de fogo é para Satanás e os seus demônios, e para quem quiser pular lá dentro, pula. Né? Aí, ó. Então, quando diz antes da fundação, isso está falando de um Deus que caminha na linha do tempo. Um Deus que viu a descendência de Abraão 400 anos e falou o que iria acontecer com eles, quando Abraão nem filho tinha. Está lá em Gênesis 15. O Deus que voltou o sol 15 graus, voltou o templo para trás, para que Ezequias pudesse acreditar que seria curado. O Deus que parou o sol para Josué. Amém? É o Deus que já escreveu o que vai acontecer com aqueles que o amam. Põe isso na sua cabeça. Então já está em Apocalipse escrito que você vai morar com Deus, vai ser eterno, lágrima nenhuma cairá dos seus olhos. Então você pode sair daqui cantando aleluia, amém? Vamos lá. E agora, Apocalipse vai falar de uma outra besta. Abre comigo Apocalipse 3,11, vamos lá. Tem uns efeitos especiais aí, vamos ver. E eis que eu vi surgir da terra uma outra besta, parece cordeiro, mas fala como dragão. Misericórdia. Então vamos lá, surgir da terra lá. Olha quem está surgindo lá, olha a cabeça dele lá, olha. O que tem na cabeça dele? E ele por dentro é o quê? Quem é o cordeiro, hein? Jesus. Então essa besta parece com Jesus, mas fala como o dragão. Lá em Apocalipse 21:2 diz que o dragão é o diabo. O que o diabo mais fala, hein?
Então é um falso profeta. Não vai aparecer de chifre nem de rabo. Vai aparecer como um cara educadíssimo, fino, que sabe as escrituras de frente para trás, para enganar quem? Se possível fora, até os eleitos, sim? Então, qual que é o conselho do apóstolo Paulo? A palavra permaneça na... Qual que é a sua regra de fé? Palavra. Ah, mas eu ouvi falar ali. Minha regra de fé é a palavra. E se você não sabe a palavra, você é um apreso o quê? Fácil. Ah, unção do riso. Aí todo mundo começa a rir aqui. O que glorifica isso no nome de Deus? Hein? Aí entra um ímpio ali e vai achar que você está louco. Sim ou não? Hã? Unção de cavalo, pastor montado numa mulher igual que for, em obreira, igual se fosse um cavalo. Tem isso tudo na internet para você ver. Beijando o pé de uma mulher e botando 100 reais de um lado e do outro. Hã? Esses aí, você acha que vão ser enganados fácil ou não? Então, meu irmão, seu livro de cabeceira não é o WhatsApp, não. É a Bíblia. Amém? Tem que ler todo dia, tem que fazer culto doméstico, tem que ensinar os seus filhos. Se você falar mal de pastor perto dos seus filhos, sabe o último lugar que eles vão querer ir? Na igreja. Cada um dará conta de si. Amém? Eu não vou dar conta da sua vida, eu vou dar conta da minha. Então, se estiver fazendo errado, ele vai dar conta de quem? Qualquer um vai dar conta de quem? Então, ali, ó, sai um falso profeta. Por que da terra e não do mar, hein? Quem lembra o que é mar aqui, hein? Multidão de povos. Esse sai da terra. A palavra Adam, Adamá é terra. Significa que é um homem. Que é o quê? Homem. Adão foi feito da terra. Por isso que sai da terra. Está falando um homem que parece com Jesus, mas fala como o quê? O diabo. Fala que eu estou falando. O diabo usou a Bíblia com Jesus lá em Lucas, sim ou não? Usou o Salmo 91 distorcido, sim ou não? Então, ó, o segredo do capeta é distorcer esse livro aqui, ó. Tá? Que a Bíblia é cheia de si, sabia? Por exemplo, uma pessoa que não congrega vai na ceia e pede perdão pelos pecados. Não vai na ceia, mas ela não congrega. Eu estou em casa porque eu estou com raiva de não sei quem. Primeiro você já está em pecado e está com raiva. Sim ou não? E se você não perdoar quem quer que seja, você também não vai ser perdoado. Isso está em Mateus 6, 14 e 15. Então, a pessoa que está congregando em casa, está lá em 1 João capítulo 1, verso 7, diz, ó, que nós temos que estar em comunhão. Como é que eu tenho que estar? Comunhão. E aí, o sangue de Jesus, seu Filho, nos... E se eu não estiver em comunhão? Então, agora fala que ele tem 2 chifres. Ô pastor, será que o cara vai ter chifre na cabeça? Eu falei que o Apocalipse está todo codificado. Quem que é o chifre? Chifre pode ser reino, rei ou poder. O império do anticristo tem 2 poderes. Quais são? Um é o falso profeta e o outro é o império, que dá força para ele. Então ele tem a força política na mão e tem a força ecumênica. O ecumenismo, a fusão das religiões. Deus é amor. Aí começa, papo furado, Deus é amor. E o juízo? Eu quero saber o seguinte, o Espírito Santo convence o homem da misericórdia, do amor e da bondade de Deus, ou da justiça, como é que é? Justiça, dos pecados e do juízo. Então, que papo furado que é esse? O cara vem, aceita Jesus, porque ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Aí fica aí, não acredito aí e tal. Aí está cheio de homossexual, achando que não precisa converter, que Deus é amor. É o papo furado, né? É ou não é? Realmente ele ama todos os homossexuais e quer que todos se convertam e viram homens, sim ou não?
Converte e vira o quê? Homem. O pastor, líder dos pastores aqui há uns 10 anos atrás nessa igreja, ele era travesti, tá? Pastor Paulo Marciano, é um dos homens de Deus que eu mais conheço, assim como homem de Deus. Casado, tem 2 filhos. Quem conhece ele? Então eu falo o seguinte, quem tem um encontro com Jesus não é uma trombada, ele era um travesti, virou homem. Então eu não acredito em quem tem encontro com Jesus e não transformou nada. Continua na prática do pecado, continua mentindo, continua fazendo rolo. Que encontro que ele teve com Jesus? Nenhum. Quem tem vai mudar, amém? O Espírito Santo muda de dentro para fora. Vamos continuar então. Então, no contexto escatológico, essa besta aí, ela surge logo depois da apostasia. Aí agora, o que você está vendo ali na tela vai acontecer. O ecumenismo, porque ele tem que ter a paz religiosa na mão dele. Ó, a paz política, que são as 10 nações que vão dar para ele o poder político. Em Davos, em 2030, vai ser tirado todo o dinheiro de circulação do mundo. Tudo vai ser virtual. E aí? E aí se você ganha 10 mil, está lá na sua conta, você põe 100 lá, sem justificativa, vamos em cima de você. Onde você tirou esses 100 mil aí? Aí eu te pergunto, onde o tráfico de droga vai lavar dinheiro, hein? Esse político corrupto, fala para mim. Acabou. Você é completamente monitorado, tá? Hoje, se eu começar a falar aqui, ligar meu celular, começar a falar aqui vara de pesca, daqui a começar a conversar sobre pesca, na hora que eu entrar aqui no Google, as propagandas vão ser todas vara de pesca. Está te escutando, sabia ou não? Sabia ou não? Se você não sabe, fica sabendo. Faz o teste para você ver. Isso aqui tem uma inteligência artificial, tá? Quando eu ligo o meu carro ali, o Google Maps já entra. Na hora que eu paro na minha garagem, ele fala, estacionou, carro estacionado em tal lugar, e aí? Isso é só o começo, porque o 5G nem entrou ainda. Quando ele entrar, então, você vai ver. Nós estamos partindo para um monitoramento global. Não tem jeito do anticristo trazer paz na Terra, se não for através de monitoramento o quê? Global. O Pix, hein? Então aí acabou. Quero saber, ué. Você sabe que todo Pix que você faz está lá no Banco Central? Sua vida inteira, na farmácia, quando você compra, eles pedem o que para você agora? Qual é o seu CPF aí mesmo? Você está lá, ó. Você está numerado já, está marcado. Qual é o seu CPF? Meu CPF é tal. Cartão. Você vê. Então ali, ó, a marca, que nós já falamos aqui, se você quiser, você entra lá no grupo da Escola Bíblica e você vai ter acesso ao meu canal, um monte de estudo de Apocalipse. O falso profeta e o império. Ali eu tenho uma trindade satânica, tá? O anticristo, o império e o falso profeta. Agindo na terra. Então vamos lá. E aí, ó, o que isso tem a ver agora, o império dele, com a estátua de Daniel? A estátua que Daniel sonha, o que você está vendo ali é arqueologia. Você está vendo ali é Nabucodonosor, da Bíblia aí, ó. Ali gravado ali, aquilo é da Babilônia. Você está vendo ele diante do deus Nabu. Havia 2. Nabu é o deus. Então, Nabucodonosor, filho de Nabu. Como se ele fosse também um Deus. Tá? Então você está vendo aqui na teologia, ele diante de Nabu, o Deus. Então ali, ó, ele sonha com aquela estátua. Você sabe que aquela estátua representa os impérios. Mas eu quero dar ênfase ao pé da estátua. Porque a Bíblia diz que vai ser cortada uma rocha do céu e ela vai atingir o pé da estátua e vai destruir toda a estátua. Por que ela pega logo no pé da estátua? E o pé da estátua, ele é feito de 2 coisas. É feito de barro e é feito de ferro. Vamos ver sobre isso. Abre comigo Daniel 2. Ó, então você sabe que aquela besta lá é o anticristo, tá? Viu?
Quem é que traz ele? Quem é que traz ele para a terra? Você parar de orar, começar a ir para o mundo, começar a só ficar em WhatsApp, vendo porcariado o dia inteiro, você vai trazer ele. Porque nós somos a igreja, amém? Quem falou isso? Paulo. Daniel capítulo 2, verso 28. Ele diz o seguinte, Nabucodonosor tem um sonho e quer que a pessoa descubra que sonho que ele teve e ainda traga a interpretação. Ele não conta não. E fala que se não descobrir, ele vai matar todos os sábios da Babilônia. Aí chama Daniel lá e ele fala o seguinte, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos. Então isso é para os últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Vamos lá no 31, para a gente ganhar tempo. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa, e era extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. Até o 34. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras de estio, e o vento as levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a grande pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Você sabe que essa grande pedra, quem é a palavra pedra no hebraico, é cabeça, é Jesus, tá? Deus enviou Jesus, sim ou não? E ele veio para destruir o império das trevas e implantar o reino de Deus. E aonde que está o reino de Deus? Os discípulos perguntaram para ele, mostra-nos o teu reino e a gente agora fica feliz. Ele falou, meu reino não é de visível aparência, mas ele está dentro de nós. Quando é que você vê o reino de Deus, hein? Quando você olha para uma pessoa endemoniada, você fica sabendo que ali dentro tem um anjo, sim ou não? Pelo menos um, pode ter até mais, né? Um anjo na Bíblia matou 185 mil pessoas. O que você acha? Você está brincando com quem? Mas ele submete a você em nome de quem? E é obrigado a sair, sim ou não? Olha só. Isso é reino de Deus ou não? O que mais? Aí, para cada 10 pessoas que você ora para ser curada, 8 é curada. Isso é reino de Deus, né? Qual que é o maior poder do reino de Deus? Transformar uma pessoa que não vale um tostão furado num homem de Deus, amém? Nem psiquiatra, nem psicólogo, nem remédio faz isso não, tá? Transformar um adúltero num homem fiel. Somente o Espírito Santo de quem? Muda caráter. Está ouvindo ou não? Caráter não muda. Jesus muda. Sim. Só ele, tá? Sem Jesus, não tem mudança. Caráter não. Vamos lá, então essa pedra é quem? Abre comigo Atos, capítulo 3, capítulo 4, verso 11. Atos 4, 11. Ele é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se transformou na pedra angular. É isso mesmo? Esse Jesus. Aonde diz que ele também é a pedra? Depois você lê 1 Coríntios 10, 3. A pedra que eles bebiam lá no deserto e a pedra era Cristo. Lá também, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, diz que ele é a pedra. Amém? Quem é essa rocha, então, que arrebentou com tudo? Fala, é Jesus. Amém? Agora, e o que tem aqui esse pé lá, hein? Então, eu tenho lá, 2 pés, aos pés. 10 dedos corresponde aos 10 chifres.
que são 10 o quê? Governantes. Esse último império, que são os pés, é do anticristo, tá? E por que ele relatou barro e ferro? Vamos ver. Eles estão casados, mas não se misturam. Porque são 2 períodos, no qual um ele é barro, e no outro ele é, ferro. Qual que é a diferença do barro para o ferro? Vamos ver. Abre lá Daniel 2, 41 a 43. Vamos ver. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Com os artelhos dos pés eram em parte ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ok? Então vamos ver. Os 10 dedos correspondem, olha lá, aos 10 chifres. Esses 10 chifres, está falando em Daniel, capítulo 7, você pode anotar para ler depois se quiser. Daniel capítulo 7, verso 8, e Daniel capítulo 7, verso 24, falando que os chifres são governantes. Ok? Então, o barro, o que significa? 3 anos e meio, ele vai ser barro. 3 anos e meio, ele vai ser o quê? Ferro. O que é isso então? Abre aí Daniel 9, 27. São 2 etapas. Vamos lá comigo. Está falando do anticristo, Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Um dia igual a 1 ano. O que é 1 semana então? 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas das abominações virá o assolador. Presta atenção. No meio da semana é uma outra fase. Eu tenho 3 anos e meio de barro e tenho 3 anos e meio de ferro. O que é isso, hein? 3 anos e meio, ele é o bonzinho. É o cara que trouxe paz na terra. Paz para quem não é de Jesus, né? Lembra disso. Porque para quem é de Jesus, ele vai tentar o quê? Marcar, sim ou não? Não tem jeito de eu trazer paz sem ter um monitoramento global, tá? E aí, e na metade da semana? Na metade da semana ele senta e vira o ferro, tá? O que é virar o ferro? Fazer cessar o sacrifício diário. Você sabe o que é isso? Proibir qualquer culto, oração. Proibir qualquer religião que não seja adoração a ele mesmo. Ele, agora é o filho do capeta em pessoa, vai falar que é Deus na terra. E aí? Lê de novo lá para mim, 2 Tessalonicenses 2:3. Na metade da semana, vamos ver o que ele vai aprontar. Segunda Tessalonicenses 2:3. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio quê? Pronto. Quem não me adorar agora está no vinagre. E aí? E aí vai perseguir quem, se acha? Meu irmão, se a igreja já foi arrebatada, nós estamos perdendo tempo estudando isso aqui, sabe por quê? Porque se eu tirar o poder de Deus da terra, o único poder de Deus para a salvação chama-se igreja. Amém? E se Deus tirar ela antes de tudo, vai ficar 7 anos de carnificina aqui, está ouvindo ou não? Então, aquela igreja do 1º século foi poupada da carnificina? Eu te pergunto. Não foi.
Sabe por que ela não foi? Porque você não morre mais. Está preocupado com o quê? Amém? Tem alguém aqui que morre? Você passa. Amém? Essa palavra de Jesus, todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Não ser imatável. Sim ou não? Se tiver um avião com 300 pessoas dentro, tem 3 crentes lá. E eu sou Deus, 3 vão morrer. Quem que você acha que eu vou mandar? Os crentes, que eles não morrem? Sim ou não? É melhor deixar os outros ter a oportunidade de ser o quê? Estou falando alguma bobagem aqui ou não? Paulo falou que morrer com Cristo é lucro? Falou ou não? Você crê nisso ou não? Sei lá, pastor, misericórdia, tenho medo de morrer. Se você tem medo de morrer, depois você aceita Jesus comigo aqui, que ele não está no você não, tá? A Bíblia diz que ele não está em você. Abre comigo Hebreus 2, 14 e 15. Tem pavor de morrer. Então Jesus não está em você não. Está me acusando? Eu não, é a Bíblia que fala que não está, sou eu não. Então, para ele entrar, é só você falar, entra. Te confesso como meu Salvador, crendo que você, Hebreus 2,14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, disso igualmente ele participou. O que é carne e sangue? Fala, ceia. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus destruiu o diabo pela vida ou pela morte dele? Fala, pela morte. E livrasse que todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem tem pavor da morte tem que entregar a vida para quem? Porque ele liberta disso. Então, essa coisa senta no meio da tribulação e vai falar que ele é o quê? Deus. E agora vem o ferro, ó. Então agora, ó, primeiro ele é barro, ó lá. E agora vem o quê? O ferro. Espada, perseguição, igual ao Império Romano. Qual que é o Império Romano hoje? Você sabe, passou do Império Romano, mas não, já acabou, ó. Igreja Católica Apostólica Brasileira, é? Romana. Como que ela mata, hein? Você acha que idolatria mata ou não? Hã? Idolatria também, o quê? Como que ela matou? Você conhece a história da Igreja Católica? Se um católico conhecer a história da Igreja Católica, ele é tudo nessa vida, menos católico. Porque o que eles mataram de gente, a tonelada. Eles entravam num país, os jesuítas, e literalmente matavam todo mundo que não queria ser o quê? Católico, se converter ao catolicismo. A mira primeiro era os judeus, e depois índio, qualquer um que não convertesse, acabou. Tomava a terra dos caras para eles e acabou. Sabia disso? Não. Chegava numa cidade do interior, não deixava ninguém ler Bíblia. Isso é ignorante, né? Chegava lá a comitiva do papal, baixava lá um cartaz com os caras tudo pegando fogo no inferno, botava lá um gasofilácio e falava o seguinte, ó, eu estou vendendo aqui uma carta do Papa para tirar a sua alma do inferno durante X anos, você vai para o purgatório. Você quer comprar? Aí os caras iam lá e compravam. Tem múmia que está com um papelzinho na mão, outro dia eu vi lá na Itália, como um lugar lá enterrado na igreja, o cara mumificou por causa do frio e do coisa. Abriram a mão do cara, tinha um papelzinho lá que ele pagou não sei quanto, para a alma dele ficar livre do purgatório. Olha só. Então, o Império Romano está aí, tá? E ele vai dar força para o império do anticristo. Agora, ó, a primeira etapa de barro, ele é o quê? Cavalo branco de Apocalipse 6. Se você ler lá, aparece Jesus, ó. Uma coroa, saiu vencendo e para vencer. Eu não falei que ele vem primeiro como o quê? Cordeiro? Então, ó, 3 anos e meio, ele é esse de terno aí, ó, que você está vendo aí, ó. Cabeça de cordeiro, olha por dentro lá. Abre comigo Mateus 7,15. Vamos ver. Se você não estuda a Bíblia não, para você ver onde você vai parar, viu? Hoje, antigamente, um crente sabia a Bíblia doidado, sim ou não?
Deixa eu te falar, não sei quanto tempo você é convertido não, mas em 1985, se alguém estivesse vendo uma novela na sala, dessas novelas imoral na rede de esgoto aí, se entrasse um crente, o cara trocava de canal. De constrangimento, tá? Pela santidade do crente. Você acredita nisso? O cara não tinha coragem de abrir uma revista pornográfica para você, não. Não tinha. Pela santidade que você irradiava. Estou falando alguma bobagem aqui? Qualquer pessoa católica do Papo Roxo, quando adoecia, pedia para o crente orar para ela, não é o padre, não. Sim ou não? Dá para você orar para mim aí, por favor? Oh, mas por que você não vai no padre? Você não é católico? Porque vê Jesus nu? Então, se as pessoas não estão te pedindo oração, é um mau sinal. Não estão vendo Jesus em quem? Você. Porque quando vê, Jesus atrai. Amém? Não é você ser evangélico que atrai. É você refletir a imagem de Cristo que atrai. Então, quando uma pessoa é de Deus, em qualquer lugar que ela entra, a pessoa sabe. Olha, essa pessoa, só de você abrir a boca, fala, você é crente, né? Só de você falar 5 minutos, a pessoa já fala. Você é crente? Você é. O que você é? Fala, sou filho de Deus. Amém? Então, meu irmão aí, ó, ele vem disfarçado de Jesus, tá? Mateus 7,15. Acautelai-vos de quem? Do macumbeiro? Está escrito aí? Não, macumbeiro é para você pregar para ele, tá? Acautelai-vos da mãe de santo, está escrito aí? Não, para você pregar para ela também. Ó, acautelai-vos dos falsos que vos apresenta disfarçado em ovelha, mas por dentro fala como que? Lembra lá do dragão? São lobos, aí ó, devoradores. Como é que eu conheço um homem de Deus, você sabe? Ele ama pessoas e não coisas. O foco dele é gente, qualquer um. Porque o que vale para Deus, tesouro para Deus, galardão para você, só tem 2. As pessoas que você levar para Jesus, dentro dos dons que Ele te deu, e as suas boas obras. Tá? Lá em Apocalipse 22:12 diz que as suas boas obras te acompanham. E o apóstolo Paulo diz que as pessoas, as igrejas que ele abriu, são pedras na sua coroa. Entendeu? O resto, o dia que você morrer, não vai fazer diferença se você tem 1 bilhão ou tem 0. Deus iguala todo mundo ali, acabou. A única coisa que você vai levar é essas 2 coisas. As boas obras, porque a fé sem obras é morta. Apocalipse 22:12. E as pessoas que você levar para Jesus, dentro do dom que Ele te deu. Tem um pastor que tinha um culto ali, ó, ele não pode me ver não. Ele agora está do outro lado. Chegava ali, onde ele me vê, ele vem, me abraça, me dá um beijo, quase quebra minhas costelas todas. Sabe qual que é o ministério dele? É esse. Você pode estar pior que seja, te dá uma injeção de alegria. Não, meu irmão. Pastorzão, eu te amo. Nossa, gosto demais. Acabou. Tem gente que o ministério às vezes é sorrir, né? O cara está para baixo lá, você sorri. O cara, o que você tem? Tem Jesus. Pronto. Agora o crente quando passa pela luta, baixa a cabeça, que crente que você é, hein? Dá glória a Deus com grana, tudo bem? Dá glória a Deus com grana no banco quando tudo está bem? Qualquer um dá. Isso é para qualquer um. Eu quero ver na luta da glória a quem? A Deus. Vamos lá então. Então, ó, ele aparece e depois, hein? Depois aí, ó, ele é o cavalo amarelo que vai matar 1/4 da população do mundo. Infelizmente, meu tempo acabou. Amém? Cenas dos próximos capítulos, semana que vem. Se você não está ali no grupo do WhatsApp, peça para te colocar. Ok? Você entra no meu canal. O que você não assistiu, você vai poder o quê? Pegar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Então vamos para a gente orar. Se você quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui, o pastor Jorge falou que você pode colocar aqui na escola bíblica também, tá? Se você quiser.